Fala aí, TI Hackers! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um podcast do The Walking Tech, o seu podcast semanal de tecnologia, provocações, empreendedorismo, carreiras e mais baboseiras do que as nossas pílulas semanais. Oferecimento PMG Academy e iTrust. Este podcast é patrocinado pela BRQ Digital Solutions. Sexta-feira chegou! Fala aí, Gimene, você tá bom, cara? Eu tô bem, e você, cara? Qual que é a boa aí, Adriano? Hoje, o papo hoje com um cabra interessante que é de Barretos. Mais uma vez aí adoro entrevistar empreendedor pra gente descobrir o que passa na cabeça desses caras. Eu queria te fazer uma pergunta, Gimenez. Por que, cara, essa galera mais jovem aí, ainda de cabelo preto, ou com cabelo ainda, esses jovens empreendedores estão abrindo tantos negócios? Cara, qual que é o segredo dessa molecada? Que a gente não tinha isso na nossa época. Cara, é boa pergunta. Eu digo pra você, cara, é a facilidade, você entendeu? E também não tem muita opção. Porque a tecnologia vai te ajudar a você empreender. Então, fica até mais fácil. Às vezes, o que eu tenho visto aí no mercado é o seguinte. O cara aprendeu a programar desde os 13 anos, aí desde a adolescência, o cara começa a programar. E o cara fica bom e ele percebe que ele pode ser o produto da consultoria dele. E você está me falando isso, me traz uma percepção nova também, que a maioria desses caras que estão empreendendo, estão no startups de sucesso, é a galera de tecnologia, né? Isso. Não só, né? Não só na tecnologia, mas eu digo, o cara percebeu isso daí, a tecnologia é mais fácil. A gente percebe que é mais fácil. Porque essa geração, ela cresceu já no touchscreen. Uhum. Então, cara, eu acredito que a facilidade e a disponibilidade das informações também torna isso mais fácil de empreender. Mas assim, nem tudo são flores. Show de bola. Bom, normalmente a galera que empreende com uma startup, ainda baseada em tecnologia, eles acabam visando gerar valor, gerar money, gerar coisa para o negócio, para as pessoas. Mas é raro entrevistarmos alguém, que nem hoje, que na verdade está gerando valor ou valorizando a vida e a saúde. É algo bonito de se ver. E pelo histórico do nosso entrevistado, pelo histórico profissional, eu calculo que ele se formou na Federal de São Carlos com mais ou menos 2 anos de idade, começou a programar com 4, foi morar sozinho na Alemanha com 5 anos e começou a empreender com 6 anos de idade. Ele é de Barretos, mas não é um peão boiadeiro, e se for eu caí do cavalo. Entendeu? O trocadilho, cavalo, boi. Apaixonado por astrofísica como eu, então creio que ele não usa o termo física quântica para qualquer coisa que não dá para explicar. Curte dar um rolê com a esposa e com a sua cadela Frida. Espero que esse rolezinho aí esteja de máscara, porque a pandemia não acabou ainda, né? Exceto aqui na Praia Grande, que já acabou faz tempo. Ele adora resolver problemas com soluções muito loucas. Com vocês, o CEO da empresa Scala, que oferece aplicativo na área de saúde, Vinícius Lima. Vinícius, seja bem-vindo ao nosso espaço aqui, cara. Como que você tá? Legal, Adriano. Muito obrigado pela introdução. Eu estou ótimo e feliz de estar com vocês aí. Vinícius, seja bem-vindo aqui, cara. A gente quer entender um pouquinho do Vinícius, né? Da trajetória dele, do teu histórico. Eu queria que você fizesse uma apresentação aí de 5 minutinhos, aí falando um pouquinho. Eu queria entender também a ligação que você tem com o tema que a gente vai discutir hoje, com o empreendedorismo. Na verdade, eu vou até começar com uma pergunta, aí você explora em cima dessa pergunta que eu vou fazer. Esse lance de trabalhar com aplicativos na área de saúde, o que te influenciou? Né? O que foi a influência? Foi porque você morou em Barretos e lá tem um hospital referência no Brasil, que é o Hospital de Tratamento do Câncer, né? Que é o Hospital do Amor, que foi lá em Barretos, ou porque você ficou internado no Albert Einstein por tantos anos de tanto trabalhar, de burnout? O que te influenciou a trabalhar com tecnologia na área de saúde? Legal, Adriano. Pô, quem me dera estar internado no Albert Einstein naquela época, viu? Bom, mas sem dúvida uma influência forte foi o Hospital Pio XII, que hoje é o Hospital de Amor, né, lá de Barretos, um hospital referência no combate ao câncer, né? E também, né, a influência do meu pai, que era um
rapaz muito forçado em computador. Ele tinha um estúdio de música, né? Então ele é músico, minha mãe também é música, né? Então eles gravavam as músicas e eles usavam ali o programa de gravação, edição. Então o contato já com o computador e com essas ferramentas de mídia já me deu essa vontade de entender mais o que estava acontecendo ali naquela caixa, né? Então, e desde cedo eu me envolvi, assim, a primeira coisa que você faz normalmente no computador é bate-papo, né? Então, naquela época, na minha época era o Mirk, não sei se é da época de vocês. Mas... Não é da minha época, cara, eu sou mais novo que sim. isso. É sim. Olha só. E o bacana do Mirk era que era uma ferramenta de bate-papo que dava a possibilidade de customizações ali através de código, de programação, né? E daí o meu primeiro contato com tecnologia foi, cara, automatizar alguns processos ali no bate-papo, entrar nos canais que eu queria, baixar as coisas que eu queria. Então, foi ali que eu falei, poxa, eu gosto disso, eu consegui criar algo que para mim facilitou a minha vida aqui e desde lá eu tenho aquela sementinha. Né? E claro que trabalhar em saúde hoje, a inspiração certamente foi o Hospital de Amor, né? Então a gente fala que em Barretos tem duas coisas apenas, né? Ou a festa do peão, o rodeio, ou, cara, o hospital. Né? Assim, a cidade ela gira em torno dessas duas coisas. Inclusive a festa ela arrecada, né? Assim, muitos investimentos para o hospital, né? Vários pavilhões ali foram construídos com o dinheiro da festa, né? Então, sempre tive essa vontade, né, de atuar em saúde e nunca imaginava atuar depois de uns anos no Hospital Albert Einstein. Né? Hoje é uma das empresas que mais inovam no Brasil, né? Já foi cotada aí pela revista Valor como a segunda empresa que mais inova no Brasil, né, em todos os setores da economia. Então, e o Scala, né, que é a empresa que eu lidero hoje, fruto de um empreendedorismo interno, né? Assim, é parte, né, dessa liberdade que o Einstein dá para a inovação e para a criação de novos negócios, né, e startups aqui. Me fala uma coisa, ô Vinícius, desculpa perguntar, mas qual que é a tua idade, cara? Cara, a minha idade, se eu não me engano, é 33. Pô, a idade dele, tá bem, pô. Tá bem. Porra, tá ótimo. Tô bem. Pô, Tá bem. então você começou a programar aí no Mirk com quantos anos, cara? Cara, com 12 anos eu já programava, né? Então foi quando eu descobri uma linguagem do Mirk que era o XScript, né? E era uma linguagem bastante simples naquele momento e tutoriais na internet, sempre fuçado, né? Também influência de alguns amigos que já faziam, né? E comecei a programar. E daí, desde 12 anos de idade, eu já sabia o que eu queria fazer, né? Então, isso influenciou a escolha do meu colegial, que foi o ensino técnico, né? Então, foi um compartilhamento do colegial com o ensino técnico e desde lá eu já sabia que eu queria fazer ciência da computação e escolhi uma das melhores universidades aí do país, a Universidade Federal de São Carlos, que é uma super referência. Então, eu indico para todos aí que estão buscando faculdade de tecnologia, a UFSCar é incrível, né? E, porém, né, assim, quando você entra numa universidade federal, você vê que normalmente tudo corrobora para você seguir pesquisa, né? Fazer, iniciação científica, bolsas e tal. Isso sempre me incomodou, porque eu sempre gostei, na verdade, de mostrar rapidamente as coisas que eu estava fazendo, de testar, de colocar na rua. Então, óbvio, eu tentei o caminho da pesquisa, como, né, todo mundo ali corrobora para isso, né? Só que foi ciência da computação, né? Ciência da computação, né? Foi ciência da computação e depois, assim, como eu não via muita saída dentro da universidade, poxa, só pesquisa, eu resolvi empreender por fora já na época da faculdade. Então, eu criei ali, junto com alguns amigos que tinham o mesmo pensamento, uma empresa júnior que chamava Kiratech. A Kiratech era Bom, Kira era o nome da minha cachorra, que vivia na República, né? Tecnologia, e naquele momento a gente passou a oferecer serviços, de criação de site, aplicativo, consultoria de SEO, enfim. E comecei a ganhar dinheiro fora da pesquisa e aquilo já me brilhou o olho, né? Então, esse foi o segundo ano da faculdade. Desde o segundo ano da faculdade eu tenho essa cosquinha por criar e já me conectar com o mercado, empreender e ganhar dinheiro com tecnologia no mercado, né? Saindo um pouco do ramo da pesquisa, como minha universidade traz como ali trilha primária, né? Show de bola. E depois você foi para Berlim, né?
Cara, esse foi mais O que salto você foi de fazer loucura, lá, né? cara? Conta essa loucura, cara. O que você aprendeu lá? O que foi de legal? Tirando o frio. Primeiro eu tranquei a universidade, né? E eu queria saber o que era trabalhar numa startup, né? Pô, o termo tava na moda, então o que eu tinha criado, enfim, não era uma startup, era um modelo de empresa de prestação de serviço, né? E daí eu conheci uma turma da IESEC, né? Que promove intercâmbios. E descobri que, poxa, há um monte de oportunidades de startups que estavam começando em várias partes do mundo. E a partir daí eu me apliquei em vários processos seletivos, cara, Índia, Estados Unidos, China e Alemanha, né, foi uma das aplicações. E tinha lá uma startup chamada Foto Feliz, que na época vendia para o Brasil photobooks, né, então a base era Alemanha, mas o principal mercado era Brasil. Então eu falei, poxa, tem uma conexão, né, acho que vai ser importante para eles ter um brasileiro lá. E eu vou aproveitar essa oportunidade de ter uma experiência fora, né, com startup, tecnologia. E assim, era uma empresa pequena, tinha 9 funcionários, e eu achava incrível que com 9 pessoas assim, a empresa estava fazendo, tocando o mercado, um faturamento alto. E foi a minha primeira experiência profissional, assim, fora do meu lado empreendedor. Foi numa startup internacional, na Alemanha, e aprendendo muito com os alemães, né? Assim, com a disciplina, cara, desde o horário até os processos, as entregas, né? Então foi uma experiência que moldou bastante o meu jeito de trabalhar e o meu jeito de ver startups, né? Então o que me encantou foi, poxa, aquela quantidade pequena de pessoas tocando e entregando para tantas pessoas, né? E aquilo foi a primeira sementinha, né? Então que me fez pensar, poxa, eu posso criar isso. Afinal, a gente está falando de internet, energia elétrica, eu sei programar, né? Aquilo que o Gimenez estava falando. Poxa, eu tenho capacidade de fazer a primeira versão, de seja lá o que for, tenho capacidade técnica, né? É óbvio que naquela etapa eu não conhecia todos os desdobramentos de criar uma startup, né? Então, cara, startup você tem que vender. Primeiro, você tem que, né, resolver um problema, né? Então, você pode fazer algo por diversão, tal, mas se não resolver um problema, se esse problema tiver uma população grande, né, isso não vai para frente, você não vai conseguir, cara, financiamento, vira talvez um lifestyle business ou um projeto de diversão pessoal, né? Então, naquela época eu não tinha essa visão, né? Mas eu já comecei a ter a sensação de que, poxa, eu posso criar isso, né? Tem, enfim, um local com 9 pessoas atuando com milhões de pessoas em vários países. Isso me chamou bastante atenção, né? Ô Vinícius, e qual foi a principal diferença, assim? O que diferencia você abrir uma empresa, né? Você teve a oportunidade de trabalhar numa startup, né, em Berlim, na Alemanha. Qual que é a diferença, cara, de uma startup que nasce lá, né, num ambiente, numa vibe totalmente diferente, e uma startup que nasce aqui no Brasil, cara? Bom, uma das coisas que me chamou bastante atenção, Gimenez, é que o empreendedor que fundou a empresa que eu trabalhava na época, ele já tinha tido 2 ou 3 experiências, né? E quando você olha startups vizinhas ali, né, aquela qual eu trabalhava, a mesma coisa. Ou seja, a quantidade de empreendedores que já viveram, já às vezes até tiveram episódios de exit, né, e estão empreendendo novamente é muito alto. Isso aumenta bastante a confiança, né, local para investimento nessas empresas. E naquele momento, né, no Brasil, pelo menos, a gente ainda não tinha uma massa crítica de empreendedores com experiência, com bagagem, né, para chamar capital, né? Então, uma das coisas que eu percebi é que lá o mercado de startups, né, eles são fomentados aí por ex-empreendedores, né? Então, que entram nesse ciclo de criar a primeira, a segunda, a terceira. O cara persevera, né? O cara quer perseverar, né? O cara, ele é um insistente, né? Eu não digo que essa é uma diferença para o Brasil, né? Acho que é uma questão de período, né? Então, naquele momento, né, essa onda de startups, negócios digitais, ela já era bastante predominante ali, né? Enquanto no Brasil ainda o termo
startup era para poucas empresas, né? Agora, né, enfim, a gente já tem certamente uma massa crítica, né, assim, de empreendedores, vários empreendedores já com exit, né, e sucesso, formando a segunda, terceira e formando essa massa crítica de empreendedores aqui, né? Ô Vinícius, assim, para você ser até a diferença do empresário, do empreendedor, né? O empreendedor ele tem que correr mais risco. Então eu vejo os caras meio inconsequentes, os caras vão mesmo com sangue nos olhos, testa, vambora, e tipo, foda-se, vamos testar. Lá fora, é assim também, é meio... entenda essa palavra inconsequente, né? Porque assim, acho que tem que ter uma certa dose de inconsequência, de loucura, de empreender um bagulho novo. Lá fora é a mesma pegada, os caras também são meio retardados também, que vai embora, vamos ver se dá certo, depois a gente vê o resultado. Lá também é assim, ou os caras são mais planejados? Porque assim, tem aquela velha discussão, né? Planeja antes de abrir um negócio, ou abre um negócio e vamos ver que bicho que dá. Então assim, me parece que as pessoas aqui no Brasil é mais assim, vamos ver. Depois a gente vê aí se documentação, planejamento, documentação. Lá fora, é a mesma pegada? Ou é mais... Não, vamos pensar direitinho, como é que é? Então, Adriano, como eles já passaram por um período, né, assim, mais longo de experiência, né, com empreendedorismo, criação de startups, óbvio que eles têm esse componente de paixão, né, do empreendedor, em cima da ideia, ou em cima, na verdade, da solução de um problema. Só que criar startups ou soluções inovadoras também é processo, né? Então, o fato deles, especialmente o alemão, né? O alemão gosta muito de processo, é muito disciplinado. Então, assim, óbvio que tem também o componente paixão, sonho do empreendedor, mas também ali a união de processos muito bem definidos. Normalmente eles são muito by the book, né? Mas isso não significa falta de paixão ou de loucura, significa, no fundo, que eles estão, cara, maximizando as chances de sucesso que eles estão criando, né? Trazendo, assim, by the book, cara, o conceito de Lean Startup, de validação, MVP, Discoveries, né? Então, eles trazem esses conceitos, né? Assim, eles são mais metodistas, né? Não estou dizendo que isso não exista no Brasil, é que dentro da Alemanha naquele momento, né, acho que já havia mais track record, né, de ex-empreendedores, e pela característica do alemão, né, de ser mais metodista e disciplinado, acho que eles têm essa união, né, entre paixão e método, né. Você sabe o que é a minha percepção também, Adriano? É que assim, o ambiente também colabora pro empreendedor, você entendeu? Aqui é o seguinte, é muito mais difícil você entender a carga tributária. Você vai abrir uma empresa, aí você entendeu? Você vai sentar lá na frente do seu contador e você vai falar, olha, eu quero abrir uma empresa de software. Aí ele vai te falar, cara, se você abrir uma empresa assim, assado, você vai pagar tanto de imposto. Se você abrir assim uma empresa de serviço, você vai pagar menos imposto. Se você abrir uma EIRELI, enfim, tem muita... Cara, o nosso arcabouço tributário, cara, é absurdo. É absurdo. É diferente... Que vai te empurrando pra um lugar de repente que você nem queria, né? Você entendeu? Aí você acaba... Porra, mas eu queria abrir eu quero desenvolver software. Só que se você colocar que você vai desenvolver software, aí vem, não, que você precisa disso, precisa... Cara, então talvez seja isso, o ambiente lá, né, no caso, os caras, eu percebo... É mais propício, né? Mais propício. E eles são mais, assim, informados, eles são mais qualificados, os caras são mais safos nesse sentido, porque eles sabem que é muito simples você entender. Cara, abre aqui, assim, você vai pagar isso, pronto, acabou. É mais fácil de você montar o seu plano, você entendeu? Faz e sentido. é mais fácil de você fechar uma empresa também, né? Uma outra coisa que eu queria contribuir é que, sim, tem, óbvio, esse lado da burocracia, né, que dificulta o empreendedor, mas, por outro lado, o Brasil é um mar de problemas. Ah, sim. E isso, cara, é o sonho dos empreendedores. Mas tem muita coisa aqui tem muita oportunidade, ô Vinícius, tem muita oportunidade. E olha só, tanto é que a empresa que eu trabalhava lá, o principal mercado era Brasil, né? Pois é. O brasileiro, ele consome muita tecnologia, ele
né, ele usa muita tecnologia no seu dia a dia e ele tem muitos problemas para serem resolvidos, né? A SAP, então, a SAP é o principal exemplo, né? A SAP é alemã. Exatamente. Ô Vinícius, conta pra mim, como você caiu dentro do Einstein? Agora eu quero entender, trabalhando, como funciona. Essa parte pra mim eu acho que é o mais curioso. Como eu te falei, algumas entrevistas que a gente faz aqui com empresários, empreendedor, a gente tenta dar o toque pro pessoal que é funcionário, e o funcionário fala assim, pô, isso não é pra mim, eu sou só funcionário. Inovar, fazer um negócio novo, modelar o processo, criar alguma coisa nova. Mas você é um caso típico de pessoas que inovaram, montaram um negócio dentro da empresa. Como é que é? Você entrou no Einstein e falou assim, vou me tornar um empreendedor, vou sair com um negócio. Não foi, acho que foi acontecendo. Conta como foi essa pivotagem dentro de uma empresa, cara. Conta em detalhes aí como que despertou isso. Bom, primeiro, eu estava em busca de uma oportunidade que estimulasse meus dois lados. O meu lado técnico, que, modéstia à parte, eu era muito bom, gostava de criar, né? Eu tinha essa cosquinha por criar coisas, né? Antes até do Einstein, eu criei um aplicativo chamado Pedágios Brasil, tentei empreender com um aplicativo de transporte, marketplace de vans, fiz um app para enviar nota fiscal paulista para ONGs, né? Sabe aquelas notas fiscal que você bota na urninha? Mas eu fiz um aplicativo para você tirar foto, né? E mandar para uma ONG da sua causa, né? Animal, idoso, enfim. Então eu sempre tive essa cosquinha, cara, e eu fazia tudo isso fora do trabalho, horário extra, fazia por prazer. E daí eu tava buscando oportunidades, falei, poxa, como é que eu consigo unificar essas duas coisas, né? E eu comecei a estudar mais sobre inovação e como é que eu poderia me encaixar nesse contexto, até que eu vi uma possibilidade, uma vaga para trabalhar num laboratório de inovação. Só o nome laboratório já curti muito, né? Porque laboratório, cara, é criar, testar, né? Iteração. Então, eu entrei para fazer assim, a liderança técnica de projetos de inovação dentro do laboratório de inovação. E o que eu gostei foi que, cara, nos primeiros dias eu não codei nada, né? Você esquece código. Na verdade, você vai conversar, circular, né? Ouvir, ver, né? E nessas dinâmicas, né, que eram dinâmicas de discovery ali dentro do hospital, a gente levantou uma série de problemas, conheceu vários profissionais de operação, porque embora nós temos aqui do lado técnico, né, engenheiros e designers têm o poder de criar, muitas vezes a gente não sabe o que criar, né, e o que dói nas pessoas que estão operando ali no dia a dia, seja no hospital, numa fábrica, no varejo, né. Então, essa união das pessoas técnicas, né, que eu chamo de makers, né, engenheiros e designers, com pessoas da operação, né, que vivem ali um contexto específico, cara, é uma união muito poderosa, né? Então, assim, um dos primeiros problemas, né, que foram ali encontrados, né, em parceria com essas pessoas da operação, né, foram, cara, dentro de um hospital, problemas administrativos. E uma das coisas que chamou muita atenção era a quantidade de horas que um profissional super qualificado, às vezes com pós-doutorado em medicina, que é um gestor, né, a quantidade de horas que ele gasta com gestão de escala, gestão de conflito, gestão de comunicação. E normalmente, assim, dentro de uma empresa que é de saúde, um hospital, tem muita tecnologia, mas muita tecnologia. A questão boa parte dessas tecnologias estão voltadas para o core business, né, que é saúde, qualidade, precisão, pesquisa. E há uma avenida de melhoria, porque um hospital é uma empresa, né? É uma empresa complexa, né, que mexe com dezenas de cargos, de especialidades, né? Então o hospital é um hotel, o hospital é um restaurante, né? Ele tem um refeitório enorme, né? Ele tem uma área financeira, ele é pesquisa, ele é educação, né? E é saúde e cuidado, e a saúde tem várias vertentes, né? Primária, secundária, enfim. Todo o ecossistema relacionado a pagamentos dentro do ciclo da saúde é complexo, o relacionamento privado, público é complexo. Então, assim, o hospital é um ecossistema muito complexo. E o Einstein era super complexo. E uma das oportunidades que nós vimos de fato foi uma melhoria administrativa, na verdade, de reduzir a carga de trabalho administrativo
que pessoas da assistência estavam tendo com gestão de escala de trabalho. Algo que até aquele momento eu nem imaginava que existia. Primeiro porque nós, profissionais administrativos de escritório, não trabalhamos sábado e domingo normalmente. Você trabalha lá de segunda a sexta-feira e, ok, você sabe os dias que você vai folgar com muita antecedência, você se programa, você consegue, fazer alguma coisa à noite, você consegue se programar. Agora, quem reveza, e normalmente quem reveza está dentro de empresas que não fecham, seja elas hospital, fábricas, varejo, essas pessoas não têm previsibilidade, né, de quando elas vão folgar até um pouco antes do próximo mês, e um gestor precisa administrar esse revezamento de tal forma a coincidir ali o desejo das pessoas, a legislação trabalhista, acordo coletivo, compliance de empresa, conflitos de pessoa. Então vira um problema complexo, né? E a carga administrativa que esse tipo de problema estava gerando em cima dos profissionais de saúde, e aí existem diversas consequências ruins até para o cuidado, né? Buracos na escala, conflito, insatisfação do colaborador, tem várias coisas que resvalam ali, né? Inclusive no custo per capita da saúde, né? E isso brilhou muito o olho. A gente viu isso inicialmente dentro do setor médico, mas olhando para o lado dentro de um hospital, que é uma instituição complexa, olhando para o lado a gente via, poxa, se o médico tem que revezar, o enfermeiro tem que revezar, o técnico tem que revezar, o fisioterapeuta tem que revezar, a hotelaria tem que revezar, os copeiros têm que revezar, os bombeiros têm que revezar. A instituição funciona 24 horas por dia, todos os dias do ano. Então, olha o tamanho do problema, né? E o tamanho das possibilidades de melhoria que aquilo trouxe, né? Então, assim, foi paixão à primeira vista quando eu fui conectado a esse problema. E também a grande sorte de estar próximos de pessoas da operação, né, que conheciam muito bem o problema, que estavam muito dispostos a dar essa liberdade para um bando de engenheiro e designer começar a propor solução. Isso não é trivial, especialmente quando você pensa numa instituição de saúde. Então o Einstein é uma instituição médica, judaica, conservadora, e normalmente quando você pensa numa instituição assim, você pensa, poxa, deve ser uma aversão a erro tremenda, né? Porque é cultural, né? Assim, na área de saúde você ter muito cuidado com erros, né? Afinal a gente está tratando de saúde, né? Entretanto, houve muita sensibilidade do hospital e da gestão, da diretoria de inovação, em blindar efetivamente os profissionais de inovação e dar essa liberdade, né, para que a gente, errasse com coisas não críticas, né? A gente não está falando de paciente, está falando de questões administrativas, né? E que envolve pessoas, Exato. Envolve saúde, né? Uma coisa extremamente séria. E óbvio, da melhoria universal daquele contexto, né? Que esbarra em várias coisas relacionadas à qualidade da saúde, da assistência, né? Ô Vinícius, teu papel era só fazer essa descoberta do problema ou você foi mão na massa lá e falou, vamos desenvolver essa porra aqui desse sistema para ajudar os caras? Essa é uma pergunta interessante, porque o papel, na verdade, ele é bastante holístico, né? Então, desde ter a sensibilidade de se conectar ao problema, às pessoas que vivem ao problema, até a construção efetiva da solução. Então, os primeiros bugs foi eu que introduzi, certamente, do Scala, né? Então, coloquei muita mão na massa, fiz lançamento, suporte, ajuda, né? Tomei muita bronca, enfim. E, assim, muitas, regidos ali por quick wins, né? Então, ciclos rápidos de iteração e um apoio ali sensível dos stakeholders, né? Em prol de fazer esse projeto acontecer e a inovação frutificar ali, né? Porque assim, nem sempre, né, Vinícius, a gente consegue levantar todos os requisitos, né? Não por culpa, né? Mas assim, as pessoas não passam, né, tudo, né? Elas não contam toda a história, né? Todo o processo, né? Você acaba descobrindo coisas que, mas você não tinha me falado isso. Não, mas isso daí... nem lembrei, lembrei. Mas eu nem lembrei, isso daí era meio que óbvio. Não era óbvio, pode ser óbvio pra você, que é do ramo, que tá aí no ramo, se ferrando, faz um tempão, eu tô aqui, você me trouxe o problema, mas tem outros problemas aqui que você não me contou.
né? Então é isso que você falou, às vezes você também introduz bug, né? Porque as pessoas não te contam toda a história, né? E essa solução, cara, eu percebi, né? Eu dei uma pesquisada, né? Quando a gente viu que ia te entrevistar, ia ter essa conversa, essa solução, ela pode ser, ela se encaixa em outros nichos de negócio, né? Não só, eu sei que ela nasceu no mercado de saúde, mas, cara, problema de escala você tem em companhia aérea, você tem na área de TI, não é? Cara, você tem em outros lugares, você tem em companhia que extrai petróleo, por exemplo, a Petrobras, você pode ter esse problema lá de escala. E assim, em proporções muito maiores. Eu acho que esse problema de escala, cara, ele tem vários nichos, né, de atuação, né? Hoje é assim também ou não? Ou você acha que você quer nichar só na health tech? A escala só tá na saúde ou a escala vai escalar? Ou você vai escalar, isso aí. Cara, essa pergunta é muito boa e veja, a gente diz hoje que dentro do Einstein nasceu uma HR Tech e não uma Health Tech, né? Porque o Scala, ele é uma HR Tech, né? Então ele cria uma solução assim, para a área de recursos humanos e para os gestores, né, em si, uma ferramenta que traz ali produtividade, né, para que eles não sejam contraproducentes ali com ferramentas desestruturantes, né? E por ser uma HR Tech, né, nós escolhemos um caminho, embora fosse contra-intuitivo no momento, de horizontalizar. Então, nós, óbvio, ganhamos tração inicialmente em saúde, até porque era a linguagem que a gente se comunica. E era o problema que você tinha que resolver ali e que estava na sua frente, que você queria, que era possível de escalar, né? Vamos dizer assim, de exponenciar, né? E daí, Gimenez, o problema em saúde, as escalas de médico e enfermeiro, elas são muito, muito complexas. Então a gente nasceu já num local com uma alta complexidade para fazer esse tipo de gestão, né? Envolve, cara, taxas de ocupação de leito, criticidade do paciente, os profissionais em saúde normalmente eles trocam ou eles rodam muito entre departamentos, compartilham muitas especialidades. A convenção coletiva também, né? A convenção coletiva, sindicatos, essas coisas, né? Que você tem que respeitar. Eu trabalho, é 12 por 36, aí o outro não, aí tem outra escala. Cara, é um salseiro. Eu fico imaginando, né, o tamanho do problema que você resolveu lá, né? Exatamente. E mesmo dentro da saúde, nós tínhamos contextos muito diferentes, né? Então, por exemplo, privado e público são tipos de gestão diferentes, né? Então, uma das coisas que a gente fez lá no começo, que o Einstein, ele tem 2 hospitais públicos que faz gestão, né? O Embu-Mirim e o Vila Santa Catarina. Então, antes de ir a mercado, até a gente falou, poxa, a solução tem que funcionar no Einstein e tem que funcionar também na rede pública, né? E, inclusive, se a gente conseguir fazer isso, poxa, a gente conseguiu chegar num nível de produto que atende diversas realidades, ainda em saúde, né? E vamos ao mercado. Então, essa primeira alçada ao mercado, né, foi focada em saúde, mas hoje, veja, nós estamos na Luft, que faz a gestão dos galpões da Amazon aqui no Brasil, logística, estamos na JSL, que é uma das maiores empresas de transporte logísticas, e estamos agora na SBF, que faz a gestão das lojas da Centauro, né, e da Nike. Então, assim, olha a amplitude, né? E assim, a gente tem desde grupos funerários, né, até restaurantes, supermercados, mas hoje a maioria do nosso portfólio ainda é saúde, né, pelo início tracionado em saúde, mas hoje nós abraçamos uma solução horizontal, né? Saiu na Forbes que a tua empresa esse ano já teve um faturamento de 3 milhões, né? Esse ano a gente vai chegar a 5 milhões, né? Então, e o ano que vem o nosso objetivo é dobrar, né? Então é trazer tudo que a gente não fez ou fez de receita todos esses anos, colocar em um ano, né? 50 milhões em 3... você colocou lá na reportagem 50 milhões e 5 anos, é isso, né? É isso aí, né? Então é algo que... é possível sim, é possível. Com certeza. Você consegue exponenciar. E o plano está desenhado. Tem muito mercado aí. Tem muito mercado. Ô Vinícius, eu tenho que fazer uma pergunta, cara. É pergunta de boteco, velho. É pergunta de bar.
Eu tô imaginando aqui, você lá no Albert Einstein detectou o problema dos caras, foi desenvolver um sistema, nomeou o sistema como escala. E esse processo de tirar isso, meio que patentear e transformar isso num negócio fora do Einstein? Porque assim, eu vejo isso acontecendo, mas eu sempre fiquei curioso de perguntar, como é que é? Eu, como empresário, se um funcionário meu, assim, eu pago o salário. Aí o cara descobre um negócio legal dentro da minha empresa, traz resultado, depois ele saca, monta uma empresa e, sabe, eu também quero ser sócio. Não sei se você entendeu minha pergunta, do ponto de vista como empresário. Como que é você desenvolver o bagulho dentro da empresa, como funcionário, e depois sacar isso pra fora? Eu sei que é uma pergunta extremamente delicada, mas, cara, é pergunta de boteco, velho. Adriano, o interessante é que isso pro Einstein, né, vai ser uma política institucional, né? Então não é algo feito à revelia, né? Então um dos pilares da inovação, né, e um dos objetivos, existem vários, né? Mas um dos objetivos é ser uma máquina de spin-offs, é criar spin-offs, potenciais negócios e incentivar o intraempreendedorismo dentro do Einstein, né? Então, o Scala é uma mensagem positiva, poxa, de que pode acontecer intraempreendedorismo dentro de uma instituição de saúde, né, como é o caso do Einstein, e que funcionários podem virar empreendedores. Isso, cara, estimula a você passar no corredor do hospital, olhar um problema e falar, cara, quero resolver isso aí, né? Porque, assim, isso manda um sinal institucional de que isso pode acontecer, né? Então, o Einstein é uma instituição, cara, muito sóbria, né, nesse desenho de inovação. Então, o próprio Einstein tem uma incubadora de startups. É diferente do Scala, né? O Scala nasce dentro, é um produto que nasce dentro do laboratório de inovação, mas o Einstein também tem uma incubadora, né, com dezenas de startups e fomenta investe em empresas de saúde, né? Essa incubadora chama Eretz Bio, fica ali na Vila Mariana e fomenta também empreendedores, cara, de garagem, né? Entendi. Bom, então na verdade assim, tem um fator. Bom, até então a gente conhecia um fator. O cara tem que ser empreendedor, com brilho nos olhos de empreender. Só que agora a gente tem um outro fator também, a cultura da empresa. Se a empresa não tiver uma cultura, não te der abertura para gerar novos negócios, então de repente o cara fala, mano, eu vou tentar trabalhar numa outra empresa. Faz parte da filosofia deles, ficou bem claro, né, Adriano? Que isso, assim, quando ele foi trabalhar lá, ele percebeu a oportunidade de trabalhar num laboratório de inovação. Então os caras já estão no nível, né, a régua lá, né, o sarrafo é outro nível, o sarrafo ali. Então beleza, você vem pra cá, porque isso faz parte da filosofia, faz parte do DNA. A empresa já percebeu esse tipo de coisa. Então ela traz, tanto é que ela fez, o que ele falou, a cultura do spin-off, isso já está enraizado já. Então, cara, assim, talvez não seja só o cara ser empreendedor, ele ser um solucionador de problemas. Na verdade, o inovador é isso, né? Não é? Vai atrás de problema para resolver. É isso aí. Não é, Vinícius? Exatamente. E daí, Adriano, é interessante que, assim, dentro do Einstein, né, é uma mudança cultural, né? E daí o Einstein, ele promoveu uma série de workshops sobre inovação, trouxe uma metodologia de inovação muito forte nos Estados Unidos, que chama Biodesign, né, criada por professores de Stanford. Né? Hoje, o nosso diretor de inovação, né, o Rodrigo Demarca, ele é formado ali na Stanford em Biodesign. Então, cara, é um médico formado em design, né? Então, pois Caraca. Assim, e traz assim essa liberdade. Tem sentido, né, tem total sentido. Exato. Então, e daí assim, a instituição começa a respirar isso. Então, criam-se eventos internos sobre inovação, abrem concursos de ideias, fomentam o cursos de design thinking entre os departamentos. Então, a empresa começa a respirar isso e ela começa, na verdade, a jogar a favor dessas ideias e corroborar, né? Poxa, o Scala lá atrás, ele poderia ter morrido, né? Porque se a gente não tivesse stakeholders do lado do Einstein engajados, né? Cara, é muito difícil. Você precisa ter ali um movimento que não te sufoca, pelo contrário, né? Que te promove, né? E que abraça ali os potenciais riscos do começo do negócio, né?
e fazer isso consistentemente, você pode gerar, cara, negócios incríveis, né? E também atrair empreendedores que têm vontade de inovar no mercado da saúde ou qualquer outro mercado, né? Ô Vinícius, existe dentro dessa cultura aí, existe um budget específico para inovação? Tem um percentual do faturamento que eles reservam para ser investido aí nesse arcabouço aí, nesse ambiente todo de inovação aí que tem no Einstein? Existe isso? Ô Gimenez, certamente existe um planejamento, né, financeiro anual para dispensar em inovação, e isso tem sido escalado, né, ano após ano, né, dado o sucesso e os cases, né, que estão saindo aqui do hospital. Né? Então hoje a inovação no Einstein é um centro bastante complexo, né? Existem várias vertentes, né, atuando ali, e o Einstein eu posso dizer hoje que o Einstein é também uma empresa de tecnologia, né? Então o Einstein tem uma área de Big Data, o Einstein específica, né? Tem uma área de TI, tem uma área de inovação, tem uma área de transformação digital. Então a gente está falando de centenas de profissionais ali de tecnologia atuando e imersos num contexto de saúde, né? Então, e parte aqui da inovação é fazer as provocações, né? E estimular não só que empresas externas, startups venham inovar junto conosco, que é a inovação aberta, né? Como também estimular pessoas de dentro que são potenciais empreendedores, que às vezes conhecem muito de um problema e precisam de uma companhia técnica para criar a solução, ou que precisam de orientação, né? Às vezes acontece muito com pesquisa, né? Às vezes tem pessoas geniais dentro da pesquisa, só que não tem aquela estrutura para criar um empreendimento a partir daquilo, né? Então, poxa, a quantidade de coisas que podem acontecer, né? Em 2020, né, com a pandemia, dos produtos que também vai se transformar em breve em spin-off, que é o VerStation, eles inovaram um exame de Covid, fizeram um exame de Covid à base do DNA, que era mais barato, né, e dava mais vazão, e poxa, isso ali surgiu em pouquíssimo tempo, né, estimulado dentro do Einstein. Então, acho que esse desenho, né, que o Einstein criou é um desenho que favorece a inovação aberta e o empreendedorismo, né? Existe toda uma estrutura e um orçamento, de novo, escalante ano após ano, para fomentar um ecossistema e criar novas soluções, né? Agora, mudando de pato para ganso, indo um pouco mais para a área de tecnologia, agora pergunta de nerd mesmo, né? Você trabalha na área de saúde, você falou do Big Data e tal. Você lida com dados sensíveis? Olha, o Scala, ele não lida com dados sensíveis, ele lida com dados pessoais, né? Até porque o que a gente armazena, na verdade, é o período de trabalho das pessoas, quando elas trabalham, movimentações relacionadas ao trabalho. Então, o Scala não tem dado de paciente, né? O Scala, ele tem dados de trabalho, né? É uma agenda inteligente que conecta... meu nego, se livrou de uma, hein, cara? Porque se mexesse com dado sensível, ó, mas LGPD na cola. Você sabe que a gente tem vários planos de interseção, né? Porque a escala de trabalho, ela está ligada, por exemplo, com passagem de plantão, ela está ligada com o dimensionamento do quadro ideal baseado na criticidade dos pacientes que estão ali presentes, né? Então, essas informações, por exemplo, taxa de ocupação de leito, é algo que a gente já consome, né? Só que isso não identifica ninguém, não é nem um dado sensível, mas à frente a gente quer conectar isso com a criticidade, né, também dos pacientes, e daí a gente começa a ter uma interseção também com essas informações, né? E além de criar ferramentas de comunicação dentro da própria plataforma, e daí comunicação você já viu, né? Assim, como é que a gente vai... Se você tem um campo aberto ali, você pode falar paciente X, tal coisa, né? Então isso já abre um campo de atenção, né, para tratar esses dados e para averiguar e garantir a segurança dessa informação. Ô Vinícius, mas é assim, cara, hoje o Scala Software, a sua solução, ele é um SaaS, ele é um modelo SaaS, ele tá no 100% na nuvem, e já nasceu, a gente percebe que essas novas tecnologias já nascem 100% na nuvem, né? E assim, hoje,
o teu roadmap, como é que tá o teu roadmap aí para os próximos, em termos de feature? Assim, o que você vê de evolução para o seu produto, né? Você vê uma evolução para o seu produto em novos nichos, enfim, ou você quer produzir mais features mesmo? O que você tem aí? Eu quero saber em termos de produto mesmo. Ótima pergunta. Então, primeiro, nós somos um SaaS, né? um SaaS horizontal, né? E B2B, né? Orientado mais para o mercado mid-market e enterprise. Né? Então, hoje em dia, boa parte das empresas que têm o problema de escala são empresas já mais assim, consolidadas e maiores, né? Se você tem que revezar, se você trabalha 24 horas por dia, sua empresa não você tem que ter escala. Maiorzinho. Então, sim, nós somos um SaaS, estamos na nuvem, cara, somos um modelo pré-pago, não temos multa para cancelamento, é um modelo muito baseado em entrega de valor para a empresa, né? Para criar um ciclo de confiança e crescimento dentro dessa empresa. E daí foi super legal você falar sobre roadmap, Jimenez, que, cara, a gente tem um DNA de inovação. Então o Scala, ele começou lá em 2016 com 2, 3 pessoas. Hoje o Scala tem quase 60 pessoas, né? A gente nem caberia mais no laboratório de inovação, a gente não teria mais espaço só para o Scala, né? Você vê o tanto que cresceu, né? E outro ponto é que, como nós temos o DNA de inovação, cara, a gente não poderia olhar a pandemia, a maior mudança nas relações do trabalho de todos os tempos e não fazer nada com isso, sendo uma ferramenta de HR Tech, sendo uma... Pois né, sendo assim, uma ferramenta que a gente chama de Workforce Management, né, o WFM é o termo, né? E daí, cara, o que nós fizemos? Cara, vamos olhar o que está acontecendo. O problema de escala não é um problema de quem reveza, o problema de quem hora trabalha, hora não trabalha, hora está no turno X, hora está no turno Y. O que começou a acontecer? O que aconteceu de uma hora para outra com todas as empresas? Todo mundo... Cara, se afastou, começou a ter afastamento. Todo mundo foi para home office. Todo mundo foi trabalhar Não, em assim, casa. o home office e as pessoas se afastaram por causa do Covid. Exato. Então, aumentou o percentual de profissionais afastados por conta do Covid. As pessoas começaram a pegar Covid. Certamente. E olha qual que foi a sacada. A gente viu, poxa, tá todo mundo de home office. E daí, já a partir daquela... no final da segunda onda do Covid, a gente começou a notar um movimento dentro do próprio Scala, inclusive das empresas de saúde, de não fazer ali a escala baseada nos recursos humanos, mas eles começaram a colocar uma grade de escala baseada nos espaços. A sala tal, mesa tal. Qual que foi a mudança? Na maior parte das empresas que a gente tem visto, o modelo de mesas não passou mais a ser fixo, passou a ser rotativo. Então, e olha o que aconteceu. Toda aquela camada de profissionais corporativos, que é muita gente, né, no mercado brasileiro, né, falando, toda aquela camada que nunca revezou o trabalho, não trabalhou de segunda a sexta, agora está revezando o quê? Está revezando a presença no escritório. Né? E daí o mundo de escala começou a cair no corporativo. E a gente começou a ver esse movimento pelos próprios clientes do Scala, que começaram a usar o Scala para um propósito que a gente não estava nem percebendo, que era, poxa, a gestão da escala para o estacionamento, para a mesa, para a sala, e falou, poxa, tem um negócio aí, a gente sabe fazer escala, esse é o nosso negócio, se revezamento caiu para o mundo corporativo, vamos cair para dentro. Então nós criamos um terceiro produto, que é chamado Scala Espaço, que é um fork do Scala Plantões, né, da gestão de plantões médicos, do qual a gente oferta uma ferramenta de administração dos espaços, né, cuidando de taxa de ocupação do espaço, revezamento, dando possibilidade, a abstração da empresa criar revezamento num espaço físico com várias cadeiras, numa sala, num fretado, num estacionamento, fica a cargo do cliente. O cara faz o mapeamento dos pontos que ele tem, né? Porque assim, o que aconteceu também? Houve um movimento das empresas também devolverem as salas, né? O cara alugava um espaço lá, tinha 200 posições. Cara, eu não preciso mais de todo esse de 200, eu preciso de 100. Eu devolvo 100, fico com 100, e o que eu faço? Faço esse rotativo aí, né?
crio esse modelo de escala. Então eu pego as 100 posições, dentro da minha política, eu me baseio na política de home office, sei lá, 2 dias por semana no escritório, 3 em casa, ou 3 no escritório, 2 em casa, enfim. Com isso você... Cara, que louco isso, velho. Isso é muito louco. E olha só, Jimenez, você vai controlar isso como, cara? No Excel? Com seus funcionários? Não dá. Se tiver uma equipe pequena, tudo bem, mas e como é que você vai anotar as preferências? Quando que eu quero? E os times? Como é que você vai controlar o espaço? Todos os times vão ter a quantidade igual de posições? Mas não é melhor coincidir a presença das pessoas do mesmo time? E assim, começa a criar... e você tem que respeitar o espaço, né? O espaçamento, né? Tem que respeitar aquele espaçamento, né? Mas mesmo a gente criou essa solução... O distanciamento social. A gente criou essa solução, às vezes não é nem para ajudar no distanciamento social, mas é para... visando, cara, uma mudança permanente nas relações de trabalho. Então a gente tem várias pesquisas apontando que o trabalho híbrido vai ser o predominante. Cara, ficar em casa o dia inteiro tem suas vantagens, mas é um saco, né? É um saco. A gente quer ver gente, e quando você quiser um dia na semana lá, como é que você vai fazer? O que você vai usar? Eu sou assim, eu sou você vai ligar pro seu gerente, né? É isso daí, eu gosto de falar com pessoas, cara. Eu tava no escritório, eu tava num cliente hoje, subi rapidinho para chegar aqui pra gente ir à entrevista. Mas, cara, eu tava lá, porque o meu trabalho de consultoria, de mentoria, cara, é muito mais fácil você fazer quando você está presencialmente do que você fazer remotamente, porque a gente tem que se esforçar muito mais, cara, para se fazer entender. Bom, vou cantar uma musiquinha. Já está chegando a hora que isso, de... Pô, poderia ficar 3 horas aqui, cara. Não tem como, cara. A gente tem que eliminar essa porcaria de tempo, cara. Vinícius, porra... Senhor Barretos, sensacional, adorei, cara. Eu queria que você desse aquela fechada aí no assunto, o que você quiser falar. Na verdade, eu gosto de que você desse algum recado. Melhor, se você tivesse que voltar no tempo, tivesse a oportunidade de voltar, eu queria que você falasse o que você faria de diferente e o que você faria de legal mais cedo. Tem muitas coisas que eu faria diferente se eu tivesse o poder de voltar ao tempo com o mesmo conhecimento e bagagem de agora, né? Então, certamente a gente, cara, errou muito em todo esse percurso, né? Adubou muito, né? Fez muita cagada, né? E uma das coisas, cara, que da época, né, quando a gente estava fazendo o go-to-market de escala, cara, uma prepotência de que eu, né, engenheiro, né, de software, conseguiria, assim, levantar, cara, escalar uma empresa, né? Então, cara, você tem uma empresa, ela é tão multidisciplinar, né? Então, você precisa vender, você precisa fazer marketing, você precisa dar suporte, você precisa, e numa empresa B2B, você precisa, cara, ter gestão de projeto, você precisa ter RH, você precisa ter cultura. Então, assim, é uma coisa tão, sabe, multidisciplinar, né? E assim, acho que foi importante na época, né, a gente fazer isso. Então, as primeiras vendas foi eu que fiz, os primeiros suportes foi eu que fiz. É bom para você aprender, mas acho que se eu pudesse mais cedo trazer gentes, né, com as qualificações adequadas naquele momento, né, eu faria, né? Então, tendo o recurso, né, que era o caso, né, a gente está falando do Ayster, né? Então, cara, tendo o recurso, né, faça um time muito multidisciplinar, porque esse jogo ele se ganha, cara, em equipe, né? E a empresa ela precisa de diversos líderes em diversos contextos, né? Então, acho que esse é algo que eu faria, né? Se eu pudesse voltar ao tempo com o conhecimento de agora, eu traria mais multidisciplinaridade para a equipe. Pessoas junto em vez de ficar fazendo sozinho, né? Mas eu sensacional. Trazer mais cedo, né? Assim, a gente começou a formar as equipes muito, na minha visão, tarde, né? Então, mas esse é um aprendizado, né? E certamente é algo que eu entrei. Inclusive, por exemplo, né? Se você está querendo fazer algum empreendimento, cara, não vai fazer. Se você é um desenvolvedor, não vai chamar outro desenvolvedor. Chama alguém de negócio, chama alguém de marketing, de vendas. É isso aí.
porque a inovação se dá com diversidade e complementos de habilidades, né? Então é importante você se cercar de pessoas diferentes de você, né? E de pessoas mais competentes de preferência que você. Legal. E aquela bobagem que você fez e se arrepende e preferia não ter feito? Aquela, eu fiz aquela merda, não deveria ter feito. Qual? Cara, pensando aqui, André. Ó, meu, não vem falar pra mim, não, eu não cometi besteira. Não, a gente só cresce porque a gente faz muita bobagem. A gente só consegue crescer. Agora você tem uns minutos pra ver, puta, aquela bobagem que eu fiz, eu acho que essa eu não posso fazer. Aquela adubada que você deu na tua vida, mas não deveria ter adubado tanto. Olha, eu acho que negligenciar a importância de processos de seleção rígidos, né? Então, a formação de uma equipe talvez seja um dos pontos mais críticos de qualquer empresa que está escalando, né? Então, poxa, quando você está ali na empolgação, você falou com a primeira pessoa, gostou, cara, vamos para dentro e você não... Às vezes você não pesquisa soft skill, não entende alinhamento de visão e tal. Então, se eu pudesse voltar atrás, eu já agi em contratações no impulso, né, no passado. Faria, cara, de forma muito lenta e hoje, né, e muito analítica, né, passando por vários contextos, né. Porque a formação de uma equipe é uma coisa muito... A forma analítica é bom, hein? A forma analítica, ele foi polido agora. Ai, cara, eu sei o que você tá falando, cara. Puta merda. Agir muito por emoção em alguns momentos de contratação. E você tem que colocar a razão na frente. Porra, Vini Barretos, Vini Lima, nome de músico de peão boiadeiro, mano. Cara, eu queria agradecer demais o teu tempo, agradecer aí a Scala, ter liberado você aí. Eu sei que você é corrido pra caramba, trabalha pra caramba. Queria agradecer de coração sua presença. Algum recadinho final aí, como a gente pode te encontrar? Aquela pessoa que tá ouvindo e falou, pô, eu preciso gerenciar a Scala aqui na minha empresa, eu vou procurar o Vinícius. Como que a gente te acha? Não vai falar que é no Google não, tá? Senão eu vou pedir pra editar. De jeito nenhum. Adriano, pra quem tá ouvindo e quiser conhecer mais sobre Scala, o site é simples, né? Scala.app. Também fica aí o meu e-mail, né? Então, vini@scala-app.com e o meu LinkedIn, Vinícius Lima, né? Então, vou ficar assim, bastante lisonjeado de conversar e de trocar experiência com quem for, né? E gosto muito de trocar experiência. Se eu estou aqui é porque eu aprendi com muitas pessoas, fui mentorado por várias pessoas, né? Então, é um trabalho bastante assistido. E essa é uma das vantagens também de você empreender internamente dentro de uma empresa que traz a estrutura para isso, né? Cara, acho que boa parte dos negócios realmente falham ou por não resolver um problema ou por falta assim, de uma estrutura de apoio para o empreendedor, né? Então, isso realmente foi um diferencial. E querer também, assim, achar que resolveu nas coxas, né? Não resolve tanto assim, né? Isso que é foda. Só contorna, né? Workaround. Dá uma tapeada. Legal. Vinícius, obrigado. Parabéns. Sucesso. Show de bola. Queria agradecer a todo mundo, agradecer a presença aí do Vinícius, pessoal da Scala. Não esqueçam de curtir os vídeos no YouTube, compartilhe o podcast completo da entrevista nas redes sociais, no YouTube, no Instagram e no próprio site do The Walking Tech. Lembre-se, toda sexta-feira tem episódio novo, tem entrevista nova ou as pílulas novas. Se você acha que essa entrevista também foi show de bola, divulgue e compartilhe com os amiguinhos. Obrigado por nos ouvir até aqui. Meu nome é Adriano Martins. Eu sou o Gimenez. Até o próximo episódio do podcast semanal do The Walking Tech, patrocinado pela PMG Academy. Falou, TI Hackers!